O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez agradecendo pela sua audiência, muito obrigada e mais uma vez preocupada de alguma forma, em levar qualidade de vida para você que está nos assistindo. Hoje eu trago um assunto que está super em alta, não é de agora, é um assunto que existe há muito tempo, porém é de suma importância a gente conhecer, Eu sempre digo que a gente não pode julgar, nem falar de determinadas coisas sem que a gente conheça especificamente aquilo que a gente está vendo. Nós vamos conversar hoje sobre o fisiculturismo, que é uma modalidade, um esporte, algo muito interessante. Eu estou recebendo aqui no estúdio a atleta Anne Freitas e o treinador Ricardo Panaim. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, é um grande prazer realmente ter duas pessoas conhecidas mundialmente aqui no programa Estação Saúde. Nós que agradecemos a oportunidade. Então, para a gente começar um pouquinho falando, Anne, como é que o fisiculturismo entrou na tua vida, Hoje tu é uma atleta que tem mais de 10 anos, na carreira do fisiculturismo, e como que tudo isso começou? Na verdade, eu não quis ser atleta quando eu ingressei no esporte, porque eu era muito magrinha, eu pesava 47 quilos, Nossa. Então eu entrei na academia com o propósito de qualquer outra menina, Que é ganhar um pouco mais de membro inferior e perder percentual de gordura. A parte superior eu gostava de os ombros e tudo, mas não era meu foco. Então, o meu foco era ganhar massa muscular e definir gordura, Definir o corpo. E aí? E aí eu fui pegando gosto pela coisa. O meu resultado foi muito rápido, em 6 meses eu tive um resultado assim, como na época eu já morava em Criciúma quando eu comecei, então era o assunto da cidade, Todo mundo notou muito assim a diferença do meu físico anterior, porque o que estava ficando, e logo em seguida eu me associei a uma academia, comecei a trabalhar junto com a academia. E fui investindo, eu sempre gostei muito e sempre pesquisei muito e fazia aquilo com prazer. Uhum. E as pessoas começaram a me falar, Anne, por que tu não competes? Por que tu não competes? Não era meu intuito na época, mas aí as pessoas começaram a falar muito e eu falei assim, pensei comigo, se todo mundo está falando alguma coisa de bom, deve ter, Uhum. Aí, mas para eu definir tudo, para eu decidir tudo, começar nesse esporte, eu fui para os Estados Unidos e lá todo mundo me perguntava se eu competia, quanto tempo eu competia, porque lá a cultura é outra, é muito diferente, E eu nunca não tinha nem pisado num palco, não conhecia nada sobre o esporte, sobre os atletas, achava bonito, mas não participava do meio e não procurava saber dos atletas. E aí resolvi entrar para o esporte e a primeira pessoa que apareceu para mim, que era já mais conhecido no Brasil, foi o meu treinador, que também é meu marido hoje, Ricardo Panaim. E desde o início da nossa parceria, a gente teve muito sucesso. Eu comecei numa categoria bem mais leve, que era o Body Fitness na época, mas o Body Fitness daquela época já era mais forte do que hoje. Uhum. Então era um padrão um pouco mais, com mais volume, mais definição, hoje em dia bem mais slim, E aquele ano que eu comecei a competir, eu ganhei o brasileiro. No próximo ano eu fui participar da categoria e na prévia os árbitros chamaram a nós depois da prévia e falaram assim, Anne, esse ano se tu entrar, tu não vai ganhar, porque tu está além da categoria, está muito definida e pela nossa experiência, se tu participar do fisiculturismo até 155 quilos, que existe no amador divisão de peso, e também divisão de altura, dependendo da categoria, a gente tem certeza que tu vai ficar entre os primeiros lugares. Eu não tinha outra opção. Então eu tinha 5 semanas para treinar alguns grupos musculares que eu não treinava, que eram destreinados, adaptar as poses e eu aceitei o desafio. Aí fui para o Sul-Americano, ganhei a minha categoria, ganhei o overall e fui depois para o Mundial. 2 semanas depois ganhei a minha categoria, ganhei o absoluto do Mundial, que é, para mim, o campeonato mais difícil que existe no amador. E nesse esporte tu só se torna uma profissional depois que tu ganha ou um Mundial Amador ou um Arnold Classic, que são campeonatos recentes. Então naquela época a única opção era o Mundial.
Então existem muito poucos profissionais no Brasil hoje em dia. Nossa, que legal. Que honra, né, para nós que estamos assistindo conhecer alguém assim com essa categoria. Ricardo, e como é que o fisiculturismo entrou na tua vida? E se tu puder falar um pouquinho dessa modalidade do fisiculturismo para quem está em casa entender, né, que se é um esporte, qualquer um pode fazer, como é que funciona isso hoje? Bom, eu trabalho há muitos anos com atletas, né, de alto rendimento. Eu comecei a fazer educação física porque eu dava aula de luta, mas como eu tinha que fazer tanto a minha preparação física quanto a dos meus atletas para a luta, a gente aplicava a musculação para complementar, para ter um rendimento melhor. E eu fui gostando, fui me interessando cada vez mais. Comecei a trabalhar numa academia em Copacabana, no Rio, onde tinham muitos fisiculturistas, e acabei saindo da luta e ingressando no fisiculturismo. Eu sempre estudei muito, sempre procurei muita informação. Eu passei um tempo na Rússia, nos Estados Unidos, em diversos países, conhecendo metodologias de treinamento diferentes. E o fisiculturismo, ele é muito ligado não só à estética, mas também à saúde, né? Na verdade, não são só os exercícios físicos, mas também uma reeducação alimentar, que a dieta é 24 horas por dia. Então, a dedicação de um fisiculturista é 24 horas por dia. Não é só apenas aqueles 30, 40 minutos de treino. Bom, o fisiculturismo feminino, ele tem 4 categorias básicas. O Miss Bikini, que é a mais magrinha, né, o biótipo da norte-americana, é um físico mais normal, não requer tanta massa muscular e definição. Depois vem o Body Fitness, que é a categoria onde a Anne estreou, que já é um pouquinho mais de massa muscular e definição. É um físico em forma de Y, né, que a gente diz. Depois vem o Women's Physique, que é uma categoria mais recente, é a categoria que a Anne compete hoje em dia. E a categoria que ela se destacou mais no profissional, que era o bodybuilding, que é o máximo de massa muscular e definição possível. Que hoje essa categoria ainda existe, mas ela não... O principal campeonato do fisiculturismo é o Olímpia, que é em setembro em Las Vegas. É como se fosse a Copa do Mundo, digamos assim, do fisiculturismo. E nessa competição não existe mais o bodybuilding, acabou. E como a Anne já havia competido 2 vezes, né? 3 vezes no Olímpia, ela quis estar entre as melhores, ficar entre as melhores. Então, ela abriu mão de continuar competindo nessa categoria e migrou para a categoria de baixo, que é o Women's Physique. Estar no Olímpia é estar entre os melhores no mundo. Então, eu gostaria de ficar ali. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas você já viu que o assunto está interessante. A gente já volta.